Como é maravilhoso ver o povo de Deus reunido, não só aqui neste lugar, como sabemos que em outros locais também, o povo de Deus reunido para adorar o Senhor, cantar louvores ao nosso Deus, o Deus que transforma a nossa vida, o Deus que transforma o nosso ser. Nos alegramos muito no Senhor. E assim como desde o início estamos sendo edificados com a leitura da palavra do Senhor, e isto resulta em nós a adoração, o louvor, a expressão de gratidão diante do Senhor. Este é um momento muito especial da exposição da Escritura Sagrada. E convido a todos a que abramos a nossa Bíblia na Epístola de Tiago, o capítulo 1, versículos 5 a 11. 5 a 11. Tiago 1, 5 a 11. Acompanhe-me, por gentileza, lendo em silêncio. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Ó Pai, venha ao nosso socorro, e apesar de nós, fale-nos. Apesar da nossa incompetência, ó Espírito Santo, prepara o nosso coração, fala na minha boca e fala ao nosso coração, e edifica a tua igreja. Nós clamamos e esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos hoje tratar sobre o tema o poder da sabedoria em dias ou em tempo de provações. O poder da sabedoria em tempo de provações. Nós estamos na segunda parte ou na segunda exposição dessa epístola. Nós falamos anteriormente quem é esse Tiago, irmão do Senhor Jesus, a sua incredulidade anterior, a sua conversão e a sua importância na igreja primitiva. E agora ele escreve mostrando a sua humildade quando ele se declara como não irmão, mas como servo de Jesus Cristo. E trabalhamos a respeito do que ele falou, orientando a igreja, admoestando a igreja nos momentos de provações, nos momentos de luta. Nós sabemos que não é fácil passar por tribulações, não é fácil você passar por lutas. Todos nós as enfrentamos no dia a dia, mas ninguém gosta. Eu, como alguém que conhece um pouco da agricultura, aquele que planta, para plantar, ele tem um longo trabalho de preparação do terreno. E às vezes isso resulta em machucados. Lembro-me, ainda bem criança, do meu pai preparando um terreno para uma planta de café, e tinha uma parte que tem um mato chamado arranha-gato. Ele tem muitos espinhos, e o meu pai chegava à tarde todo cortado daqueles espinhos. Mas o que motivava o meu pai a
cortar aquilo, preparar o terreno, depois carregar a muda de café das costas por uma distância longa, plantar o café, zelar o café. O que motivava? É que ele sabia que plantando o café e zelando o café, ele produziria. É uma visão daquilo que vai acontecer. E isto é muito importante para a vida da gente. O texto em questão busca e anuncia a questão da sabedoria. A sabedoria está relacionada ao contexto de enfrentarmos as provações. Tiago exorta aos crentes para que peçam a sabedoria de Deus. Ele informa que Deus atende quando nós pedimos. E a expressão aqui, não lhes impropera, é que ele não reprova, ele dá de boa vontade àqueles que pedem a ele a sabedoria. E ele fala agora a respeito de como as pessoas devem viver, tanto o pobre como o rico, observando a questão de que o rico crente tem uma riqueza e o rico crente não permanecerá rico financeiramente para sempre e nem viverá para sempre. E por isso então ele diz: olhe com sabedoria para as circunstâncias da vida, para que possamos viver bem na face da terra. Algumas lições importantes aqui que eu quero destacar em poucas palavras. Primeira lição, que Deus é a fonte da sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria não é o acúmulo de conhecimento. Nós temos pessoas que têm uma mente brilhante, Deus lhe concedeu uma mente brilhante, capaz de guardar informações detalhadas de muitos anos, capaz de acumular muito conhecimento. Eu tinha um professor no seminário, ele era capaz de dar uma aula a respeito das confissões, e ele citava data, nome, e isso constantemente em uma larga escala, sem ficar olhando anotações. Era um homem que resolvia o problema dos computadores do seminário. Era um homem que resolvia uma questão de engenharia. Era um homem que pregava e usava o hebraico e o grego. Era um homem que cantava maravilhosamente bem e tocava maravilhosamente bem. Lembro-me de um colega pastor que toca muito bem, e ele estava tocando e cantando quando o reverendo Ulisses passou, e o reverendo Ulisses passou, deu uma paradinha e falou assim: escuta, nesta parte aqui, faz a nota tal. E o cara pegou aquela nota e falou: não estava pensando nisso. É um homem brilhante. Isso chama-se acúmulo de informação, inteligência, capacidade, mas isso não é sabedoria. A sabedoria é algo que vem de Deus, e é algo que vem de Deus para fazer com que você aprenda a usar os conhecimentos que você tem. E nós temos no livro de Provérbios um chamado muito importante para que a gente busque esta sabedoria. E eu quero apenas destacar aqui no livro de Provérbios, no capítulo 8, depois no 9, o seguinte: Provérbios capítulo 8, nós lemos no versículo 32 e 33. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. E depois o 9:14, ou melhor, 9:10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Então, o que nós temos como sabedoria não é algo que é buscado pelo homem, não é algo que é encontrado pelo esforço humano, mas é algo que vem de Deus. A sabedoria é o temor a Deus, é o conhecimento de Deus. Olha o que ele diz: ouvi o ensino e sede sábios, não rejeiteis. A sabedoria é algo que vem do Senhor, é dado pelo Senhor. Por isso, então, Tiago diz, depois de ter falado que as tribulações, que as provações produzem perseverança na vida do crente e um aperfeiçoamento, ele diz que se porém alguém necessita de sabedoria, o que ele está dizendo é, diante das adversidades e das provações, nós precisamos entender o real motivo da tribulação e da provação, e isso só pode ser revelado na sabedoria de Deus. É Ele que dá. Por isso ele diz aqui: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele não diz assim: se você necessita de sabedoria, entre na faculdade tal e curse a disciplina tal. Ele está dizendo aqui que é um conhecimento adquirido, mas ele está dizendo que é algo que vem de Deus, é dom de Deus, é Deus que dá a sabedoria. E em que sentido essa sabedoria trabalha a nossa vida para enfrentarmos as provações e a tribulação? No sentido de que, conhecendo a Deus, nós sabemos o final, nós sabemos o resultado final, nós sabemos o controle soberano no presente e os decretos, ou o decreto no início. Nós sabemos que o que acontece conosco, tudo isto é projeto de Deus, com finalidade de Deus. Romanos capítulo 8, sempre citamos aqui. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não há nada na vida do crente que não seja didático. Não há nada na vida do crente que não tenha um fim proveitoso. Não há nada na vida do crente que não tenha um projeto de melhoramento, de aperfeiçoamento. Então, quando eu conheço a Deus, e esta é a sabedoria, eu conheço a Deus como Deus soberano, como Deus que tem controle sobre os detalhes da minha vida, aquele que pode dar ou não pode dar, ou pode não dar, aquele que pode deixar ou não deixar, aquele que faz nascer, aquele que faz viver, aquele que faz morrer, aquele que trabalha, ele tem a autoridade sobre a nossa vida. Às vezes nós pensamos assim: eu vou me resguardar disso ou daquilo outro, e é certo, nós temos que ser prudentes, pois o próprio Jesus falou que nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. No entanto, mesmo quando estamos sendo prudentes, o Senhor está soberanamente cuidando, inclusive da nossa prudência, e através da nossa prudência, para um cuidado especial para a nossa vida. Então, conhecer o Senhor que você serve é essencial, e este conhecer o Senhor é a sabedoria que o crente tem. Ninguém vai entender aqui o que Tiago está falando. Por exemplo, você deve se alegrar com as tribulações, alegrar-me? Sim, você deve se alegrar, porque uma vez confirmada na sua vida a perseverança e a fé, você terá maturidade e aperfeiçoamento. Tiago está olhando dentro de um âmbito espiritual. Ele não está olhando dentro de um contexto material. E há uma diferença muito grande do espiritual com o material. Estão lembrados dos dois discípulos? Eles pediram a Jesus: se possível, no teu reino eu quero sentar um à tua direita, à tua esquerda. Aí Jesus fala para eles assim: olha, aqui neste mundo, o reino de vocês aqui, o menor serve o maior.
O maior é servido por todo mundo. Mas no reino do meu Pai, o maior é aquele que serve a todos. E Marcos nos dá uma lição tão importante para a gente entender a diferenciação disso, é que neste reino nós atropelamos os mendigos como se não fossem gente. Quem aqui passa perto do mendigo e cumprimenta? Eu faço, você deveria fazer também, porque são pessoas. Depois de Marcos registrar o episódio dos dois irmãos, e ele falar sobre o maior no reino de Deus, aquele que serve a todos, Marcos registra o episódio do cego mendigo de Jericó, que clama ao Senhor, e em meio à multidão, repreendido, Jesus o chama, e quando Jesus o chama, Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Essa pergunta ela é carregada de muitos ensinamentos. E um deles que enche o meu coração é que para Jesus mendigo também é gente. Para Jesus mendigo também tem voz. Ele pode expressar a vontade dele. Ele deve expressar a vontade dele. Este é o reino de Deus. Então eu conheço a Deus. A sabedoria é isso. Eu conheço a Deus e saberei que o melhor para a minha vida não é o que eu acho que é melhor, mas aquilo que Deus tem para a minha vida. Então por isso eu clamo, eu peço a Deus para que Ele me dê esta sabedoria. E aqui a ordem de solicitar, de pedir, ela vem com promessa. Veja, não há promessa que se você pedir um emprego numa mega empresa, você terá. Não existe aqui uma promessa de que você pedir a cura, no momento Deus vai lhe dar. Não existe promessa de que você vai ficar rico. Não existe promessa. Se alguém está falando isso, fala por si só. Mas há uma promessa aqui, e esta promessa que está aqui, eu posso profetizar sobre a sua vida e sobre a minha vida, porque isso é profecia verdadeira. É que aquele que pede sabedoria a Deus, Deus lhe concede liberalmente, com liberalidade e com boa vontade. A sabedoria vem de Deus, não é algo do homem. É por isso que temos um Brasil cheio de intelectuais e extremamente corrompido. É por isso que temos nações que se acham de primeiro mundo, capazes de dominar o espaço e que são profundamente corrompidos. É por isso que temos pessoas simples que não conseguiram nem mesmo frequentar uma escola, mas que são tomados pelo poder de Deus e têm uma sabedoria na vida, nos relacionamentos. Porque a sabedoria é conhecer o Senhor, é ter o temor de Deus na sua vida. E conhecendo o Senhor, você sabe qual é o resultado. Desculpem-me, eu sempre usava e usarei agora novamente uma analogia. Para quem gosta de futebol e sabe da rivalidade entre Brasil e Argentina, imagine que você não possa assistir o final da Copa do Mundo entre Brasil e Argentina, e você coloca lá no seu dispositivo para gravar a transmissão. E quando você então chegou e fez o seu trabalho e está retornando, você percebe que o Brasil foi campeão sobre a Argentina e que foi campeão por 3-0. Você não sabe os detalhes, você só sabe que ele foi campeão por 3-0, venceu por 3-0. Você chega em casa e você liga a TV. Você não sabe o que aconteceu nos 90 minutos. Você não sabe que teve um pênalti contra o Brasil, mas quando você vê o pênalti contra o Brasil, você fica tranquilo, porque foi 3-0. Aí foi passando, 40 minutos do segundo tempo, você fica tranquilo, porque você sabe que no finalzinho ali vão surgir 3 gols, porque são 3-0. Desculpe a comparação, ela é ridícula, sim, comparado com a glória de Deus, mas nós sabemos o resultado final da nossa vida.
Nós sabemos que Cristo já venceu por nós. Nós não sabemos o que nós passaremos até lá. Nós não sabemos o que nós enfrentaremos de dificuldades até lá. Mas nós saberemos que o diabo não tem poder para tocar na nossa vida, a não ser que dê propósito de Deus, e nunca derrotará a igreja. Esta é a sabedoria que nós temos, porque conhecemos o nosso Deus, que a nossa salvação está em Cristo e não em nós mesmos, na sua perfeição. A sabedoria vem de Deus. A segunda lição que nós tiramos desse texto é que a sabedoria deve ser pedida com fé. Eu quero que você pense comigo um pouquinho sobre isso. Pois ele disse, peça, versículo 8 ou 6, peça porém com fé, em nada duvidando. E agora aqui no versículo 7 e 8, ele vai trazer com a gente, para a gente, versículo 6, final, 7 e 8, ele vai trazer para a gente algo muito sério e desafiador. A palavra duvidando aqui, o significado dela é duas mentes, uma pessoa com duas mentes. E mais embaixo, no versículo 8, o homem de ânimo dobre. O significado é duas almas. E ele compara agora este que pede duvidando como a onda do mar. A onda do mar não tem direção. Ela vai para onde o vento soprar. Nós não somos da classe artística para dizer deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós temos um Deus soberano que não é levado por acaso. Trabalha a nossa vida, trabalha o nosso caráter, trabalha o nosso coração e dirige a nossa história. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos para onde vamos. Então aquele que pede e duvida, ele não sabe o que ele quer na verdade. Ora ele quer uma coisa, depois ele quer outra coisa, depois ele quer outra coisa, aí agora ele quer de cá de novo. Ele não tem uma firmeza naquilo que ele está querendo. E aí a afirmação é, não suponha, versículo 7, este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E aqui pode estar a resposta para aquele que tem pedido sabedoria e não tem recebido. Porque Deus não dará sabedoria àquele que pede sem fé, àquele que pede duvidando. O que está sendo dito aqui por Tiago, o irmão do Senhor Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, que aquele que pede duvidando não alcançará do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque o seu comportamento, a sua crença, a sua fé e as suas ações, elas são servindo a dois senhores. Ora está fervoroso, ora está dizendo que o Senhor manda nele, amanhã já sumiu, aí agora está lendo muito a Bíblia, depois não lê mais a Bíblia, tem dia que está orando, tem dia que não está orando mais, tem dia que está firme, tem dia que não está firme. Serve a dois senhores. E aqui está dizendo, peça com fé. O que é pedir com fé? Fé não é só você acreditar. Preste atenção nisso. Fé não é só acreditar em algo. Você pode acreditar em algo e não querer aquilo. Você pode chegar na pracinha agora e perguntar a pessoas que estão afogadas na corrupção do pecado, na imoralidade, dizer assim, você crê em Jesus Cristo? Ele vai dizer, claro que eu creio. Você crê que ele morreu na cruz? Sim, eu creio. Você crê que ele ressuscitou? Sim, eu creio. Mas quando se trata de fé, pedir com fé ou crer em Jesus no sentido de salvação, está dizendo em algo que não apenas é algo intelectual, mas é algo que entra no coração e modifica-nos, condiciona-nos à obediência. E a obediência pelo esclarecimento da sabedoria, porque eu alcanço do Senhor o conhecimento, e agora eu obedeço a Jesus, porque eu sei que aquilo que está sendo determinado é, sem dúvida, o melhor para a minha vida. Eu quero aqui. Quantos aqui podem confirmar o que eu vou contar sobre o meu pai, por exemplo?
O meu pai nunca foi de gostar muito de doce. Lá em casa a gente não aprendeu a comer muito doce. Mas bastou ficar idoso e diabético, o que aconteceu? Começou a ter anseios, desejos por doce. E aí ele tem desejo de comer o doce, mas ele sabe que ele não pode comer o doce. E aí o médico diz para ele: o senhor não pode comer o doce, então ele não vai comer o doce, mas ele quer comer o doce. Às vezes nós queremos cometer pecado quando o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e o Senhor fala: não, não faça isso. Então eu digo: se o Senhor disse para não fazer, eu não vou fazer. Porque o Senhor sabe tudo, Ele pode tudo. Então a fé é eu entender isso, eu obedecer isso, envolve fé, fidelidade, é a mesma coisa. Então eu peço com fé, então eu exercito a minha vida na presença de Deus, dentro desse conhecimento, e o Senhor vai me dando revelações bíblicas. Ah, como é maravilhoso! Isso acontece na sua casa, na sua devocional, não acontece? Você já leu o texto 125 vezes, e você lê de novo, e aí aquilo lhe chama a atenção como se fosse a primeira vez que você leu. Aqui na nossa reunião de oração das 7 da manhã, de 7 às 8, que momento maravilhoso! Como nós nos enriquecemos com a palavra de Deus aqui. Porque a palavra de Deus é viva. E assim Deus vai se revelando a nós em cada página das Escrituras. Vai se revelando em nós em cada palavra da página da Escritura. E nós vamos nos enriquecendo. Peça com fé. Mas é necessário que você queira, você busque esta fé, esta sabedoria no Senhor. E o Senhor lhe dará liberalmente, com boa vontade. Deus é a fonte da sabedoria. Você não consegue por intelectualidade. A sabedoria deve ser pedida, buscada por você com fé. Sem fé você não consegue. E em terceiro lugar, para encerrar, a sabedoria nos fundamenta no céu e não na terra. É interessante porque no mesmo quadro, Tiago diz a respeito do irmão pobre e do irmão rico. Ele fala a respeito do irmão pobre para que ele se glorie na exaltação, nas coisas referentes ao céu. O que ele está dizendo aqui, o sentido do versículo 9, é que você não pode apontar uma pessoa como pobre ou rica pelos padrões materiais. Porque a verdadeira riqueza está no sentido espiritual. Estão lembrados quando Jesus disse: não fiquem investindo e guardando dinheiro aqui na terra, porque aqui o governo toma, aqui o fulano toma, o ladrão invade, desvaloriza. Invista no céu, porque lá não tem governo para lhe taxar, lá não tem ladrão para lhe roubar, você não vai conseguir gastar, porque você está investindo em coisas espirituais. Este é o princípio. Você é riquíssimo, você é riquíssima, mesmo não tendo dinheiro, se você tem o maior tesouro do mundo, Jesus Cristo. Se você consegue entender isto, e eu deixo eu explicar, por que Jesus é a maior riqueza do mundo? Porque Jesus Cristo pegou o seu manto sujo, o meu manto sujo, lotado de pecado, carregado de impureza, condenável, vestiu-o e levou-o até a cruz,
para que na cruz o Pai ministrasse sobre ele o juízo sobre o meu manto, sobre o seu manto que já se converteu ao Senhor, e sobre o manto daquele que havia convertido e morreu, e aquele que ainda se converterá. Todos, ele se fez pecado por nós. Ele pegou o filho e disse: olha, você não é pecador, mas você vai pagar para o pecador. Então vai lá. Jesus veio e recebeu na cruz do Calvário toda a culpa do nosso pecado, de tal maneira que nós fomos declarados justos. Eu gosto de simplificar isto. Imagine que você tem uma empresa, ou alguém tem uma empresa, você compra daquela empresa e você fica devendo ali naquela empresa 20 mil reais e você quebrou, você não tem mais dinheiro. E o dono daquela empresa então vai processar você, porque é a lei. E você então está processado. E você chega diante do juiz e o juiz diz o seguinte: olha, você tem até o dia tal para quitar essa dívida. Se você não quitar essa dívida, você será condenado, irá preso. Aquele empresário, ele é inteligente e ele deixa o caixa da empresa lá e tira uma parte como se fosse um funcionário recebendo um salário pessoal. Aí aquele empresário olha para você e diz assim: eu amo esse rapaz, eu amo essa pessoa. Quer saber de uma coisa? Eu vou pagar por ele. Pega esse 20 mil, entrega esse 20 mil para você, para que você pague a empresa dele mesmo. E quando você chega então no dia determinado pelo juiz, na presença do juiz, você chega com 20 mil reais, a sua dívida. Mas a sua dívida, esse 20 mil reais, foi dado pelo próprio empresário da empresa que você devia. E quando você paga aquela empresa, o caixa da empresa está acertado, não tem mais aquela dívida. Você não tem mais a dívida perante o tribunal, mas você mesmo não pagou. Quem pagou foi o próprio empresário. Deus fez isso com você e comigo. Deus fez isso. Tínhamos uma dívida, todos perdidos. A lei determina: pecou, morre, condenado. E o Senhor então veio ao mundo, recebeu e pagou a nossa dívida e nos declarou justo diante do seu tribunal. No último dia, quando você chegar lá, apesar de você e eu ainda pecarmos, nós não teremos nada escrito como dívida. A nossa nota promissória foi paga, extinta, porque o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário. É isso que ele está dizendo. O pobre no Senhor, ele é rico. Não importa se ele está passando até necessidades, mas se ele tem a sabedoria, ele olha para o céu, ele contempla que pode até tirar a sua vida, ele pode até emagrecer por causa de falta de comida, ele pode passar dificuldades aqui, mas nenhuma tribulação lhe tirará a coroa da vida. E o rico crente, olha, você está envelhecendo, e você vai morrer, você vai deixar isso para os demais. A sua riqueza não lhe dará sustentação, não lhe dará segurança. Tenha sabedoria, porque você sabe que as coisas daqui são passageiras. E diante disto, você só pode ter também a sua dignidade no céu. Então você rico, você pobre, são iguais quando creem no Senhor Jesus. O pobre olha para o céu e diz: eu tenho que exaltar o meu Senhor, porque apesar da dificuldade, da pobreza que eu vivo, eu sou filho de Deus. O rico olha e diz: eu não posso confiar no meu cartão de crédito ou débito ou conta bancária ou minha empresa, porque tudo isso é passageiro e quando eu morrer tudo fica por aí. Eu tenho que me gloriar também no próprio Senhor. É isso que ele está dizendo.
tenha sabedoria, olhe e veja o final, olhe e veja a eternidade, e essa sabedoria só o Senhor pode dar. Eu quero concluir lendo o seguinte: todos passamos por aflições na terra, e não é nada gostoso. Nós choramos quando ela vem, nós pedimos a Deus para que tire de nós. Nós choramos quando o nosso irmão passa por tribulação, nós choramos quando ela se apresenta no nosso meio, mas infelizmente ela vem para você, vem para mim. Hoje, na maternidade, quando nós adentramos a primeira enfermaria, tinha 2 mães sorrindo com 2 bebês no braço, bonitos, lindos. E tinha uma jovem senhora triste, com uma irmã triste, e a mãe dela chorando, porque a bebê dela tinha acabado de morrer. Alguém ou alguns vivem 80, 90, 100, até mais. Outros nascem e morrem. Outros nem nascem. E nós que nascemos também enfrentamos as dificuldades da vida. Hoje está tudo bem, amanhã acontece algo. É por isso que a experiência não serve para a sua maturidade espiritual. As Escrituras Sagradas que lhe dão sabedoria para enfrentar toda a sua vida, todas as dificuldades. Saber o final e o que nos espera é o consolo para o sofredor. Meu irmão faleceu com câncer e foi doído vê-lo morrer. Só que aquela enfermidade não permaneceu e não permanecerá, porque no último dia ele ressuscitará sem o câncer. Aquele outro que você está lembrando agora, que morreu também com problemas de enfermidades graves, sim, se ele é do Senhor, ele ressuscitará incorruptível, e nada lhe poderá tirar e separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós sabemos o final. Faz toda a diferença conhecer a Deus, o Todo-Poderoso, que nos redimiu, que pagou a nossa dívida, o nosso real problema, que era o problema do pecado, e nos declarou justos. Não apenas nos declarou justos, mas Ele já escreveu que somos, ou que fomos glorificados. Quando Ele diz fomos glorificados, Ele está dizendo que é uma convicção, nada poderá tirar isso de nós. Tudo aqui é passageiro, mas para nós, o que fazemos aqui conta para a eternidade. Pense um pouquinho na sua vida, no seu sofrimento. Comece a enxergar o seu sofrimento como Deus agindo para lhe aperfeiçoar, para lhe colocar mais parecido com Jesus. Agradeça a Deus e peça a Ele que lhe dê fortalecimento em meio às adversidades, para que você possa contemplar a mão do Senhor lhe conduzindo em todo momento. Amo a resposta dos 3 amigos de Daniel para Nabucodonosor. Nabucodonosor diz para eles o seguinte: se vocês não se curvarem diante da estátua que eu mandei fazer, vocês serão lançados na fornalha que eu mandei acender e serão queimados vivos. E aí eles dizem o seguinte: quanto a isso, ó rei, não te necessitamos responder. Se o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele nos livrará da fornalha e das tuas mãos. Se não, aí ele encerra: fique sabendo, ó rei, que não nos curvaremos. Ou seja, se não, nós morreremos queimados. Não importa,
porque uma fornalha pode me tirar a vida biológica, mas não pode destruir a minha alma, nem o meu corpo, que serão unidos no último dia, incorruptíveis. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Você tem buscado a sabedoria de Deus? Ou você tem murmurado diante dos exercícios que você tem recebido? Tiago nos chama a atenção para isso. Busque a sabedoria, peça com fé. Não duvide e você receberá. E saberá o que fazer e como lidar com as provações durante a sua vida. Deus abençoe muito o nosso coração e que os detalhes do dia a dia da nossa vida sejam vistos, dirigidos e vivenciados nessa sabedoria de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Deus abençoe ricamente.